Olá, estudantes! Nessa videoaula de hoje, falaremos sobre objetos digitais para o incentivo ao gosto pela leitura na escola, assunto que está relacionado à unidade 9 do e-book de nossa disciplina. Sabemos que o profissional bibliotecário, como agente de mediação da leitura, deve possuir habilidades necessárias para elaborar produtos e serviços que contribuam para a formação do leitor, sobretudo no âmbito das bibliotecas públicas e bibliotecas escolares. Com o advento da tecnologia e o advento da Web 2.0 e posteriormente a Web semântica, a Web 3.0, as fontes de informação literária passaram a coexistir também no ciberespaço. Desse modo, o nosso objetivo nesta aula é que você, estudante, conheça tipos de fontes de informação utilizados no ambiente virtual. Então, o que seriam objetos digitais? Segundo Kenneth Thibodeau, um objeto digital é um objeto de informação de qualquer tipo e formato expressa sobre a forma digital. E existem três categorias do objeto digital: o objeto conceitual, que é reconhecido e entendido por uma pessoa, ou em alguns casos, reconhecido e processado por um software, como por exemplo um mapa. O objeto lógico, que é reconhecido e processado por um software, como por exemplo os dados de formatação reconhecidos pelo Microsoft Word, e um objeto físico, que é simplesmente uma inscrição de sinais em uma mídia, como por exemplo o arquivo que está no seu pendrive. Alguns aspectos importantes dos objetos digitais que merecem ser citados. O primeiro deles: existem diferentes codificações digitais do mesmo objeto conceitual. E dois, diferentes codificações podem preservar as características essenciais do objeto conceitual. E esse contexto envolve ampliação dos suportes para a produção e disseminação da informação, criação de outras fontes de informação, conteúdos informacionais virtuais, volume de dados nas nuvens, diversificação na dinâmica de comunicação, interação mediada pelo computador e as redes sociais online. Então, nesse contexto digital que engloba os objetos digitais gerados nas instituições de ensino, surgem os recursos pedagógicos. E onde a biblioteca escolar está nesse contexto, por exemplo? Para Adelaide Ramos Corte e Suelena Pinto Bandeira, no livro Biblioteca Escolar, a biblioteca ela funciona como uma ponte entre os conhecimentos gerados no mundo exterior e a comunidade docente e discente. Então, a mediação da informação como um conjunto das ações realizadas sobre objetos digitais em torno de atividades comuns é, assim, um mecanismo para que a informação chegue até o seu receptor. E no contexto escolar, a mediação da informação, nesse momento, para a geração alfa, é muito importante. A geração alfa é aquela geração em que as crianças elas já nascem conectadas. Uma das características dessa geração é que são tecnológicos criadores de conteúdo e usam a internet a seu favor. Consomem conteúdo, não a mídia, e transitam entre vários canais de comunicação, com preferência aqueles mais interativos. São coesos e sonham tornar-se, por exemplo, microcelebridades. As ações de informação que envolvem a mediação, o uso e criação de fontes de informação está também na criação de objetos de informação digitais, de modo a experimentar modelos de gestão de ações de informação para produção cooperativa
e compartilhamento colaborativo da informação no ambiente virtual. Assim, a biblioteca é como um empório de ideias, ou seja, um lugar de inúmeras possibilidades. E ao pensar sobre isso, é importante considerar o que diz a Agenda 2030, que tem como lema transformar o nosso mundo e não deixar ninguém para trás. E inclui 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS, que devem ser concretizados em todos os países. A referência às bibliotecas e o acesso à informação conseguida pela IFLA junto das Nações Unidas permite dar às bibliotecas uma maior visibilidade sobre o seu trabalho e sobre o impacto que tem na população. Importante, então, desenvolver soluções inovadoras. E para isso, existem algumas fontes de informação disponíveis no ambiente virtual. Temos então o podcast, que para o professor Murilo Bastos da Cunha, no livro Para Saber Mais, Fontes de Informação em Ciência e Tecnologia, é arquivo de áudio digital, frequentemente em formato MP3, publicado através de podcast na internet e atualizado via RSS, que funciona como um endereçamento de conteúdo e assim pode ser acessado por seus ouvintes. Também pode se referir à série de episódios de algum programa quanto à forma em que ele é distribuído. Ainda sobre o podcast, a palavra é uma junção de pod, personal on demand, numa tradução literal, pessoal sob demanda, retirada de iPod e broadcast, que é a transmissão de rádio ou televisão. O podcast em vídeo chama-se videocast, que é frequentemente um arquivo formato MP4. Esse canal de comunicação informal permite a transmissão e distribuição rápida e gratuita de áudios e vídeos na internet. O áudio portátil, de onde o podcast evoluiu, não é mais que um simples meio para o entretenimento musical ou artístico. Não, não é. Ele também pode ser utilizado como material educacional e científico, com enorme potencial para facilitar a organização e a disponibilização da informação moldada para os interesses de um determinado indivíduo. Existem vários agregadores para colocar o podcast, armazenar no caso. Esses agregadores são programas ou aplicativos que nós indexamos os podcasts por categoria, onde podemos ouvir, e os seus ouvintes também podem também se subscrever naquele feed que eu falei para vocês, o RSS, para receber as suas atualizações automaticamente. Existem alguns agregadores para smartphones, por exemplo, o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts. Existem ainda alguns podcasts voltados para narrativas literárias, por exemplo, Mulheres que Escrevem. É um podcast focado em divulgar e debater a produção literária de mulheres e foi publicado desde 2018. Há também o Caixa de Histórias, que apresenta um trecho de uma obra literária através de narrações e comentários, que foi publicado desde 2015. Há também o Fanficast, que é um podcast brasileiro sobre fanfics, escrita e cultura de fã, que foi publicado desde 2012. Alguns serviços de hospedagem para podcast são SoundCloud, Anchor, Megaphone e que também está disponível em todas essas lojas de aplicativos. Bom, viu como é fácil e divertido criar novos conteúdos de informação? Como vimos, o podcast pode ser utilizado como fonte de informação literária, sobretudo para a geração que nasceu no mundo digital, a geração alfa.
Convido a todas e todos para escutar também o podcast Pode Ler, que foi um projeto desenvolvido por mim, junto com os alunos do curso de Biblioteconomia e Documentação do Instituto de Ciência da Informação, UFBA. E o link está também disponibilizado aqui em nosso ambiente de aprendizagem e que você também pode encontrar no SoundCloud. A partir do conteúdo que vimos até aqui, temos uma situação problema a ser resolvida na atividade 3, a formação de leitores e recursos de informação tecnológicos, lá no nosso espaço do Fórum de Discussão no Moodle. O objetivo é que vocês, estudantes, possam criar instrumentos e estratégias que contribuam para a formação de leitores, sobretudo os nativos digitais. Então, mãos à obra!